Eu quero que você imagine o silêncio de um apartamento vazio às 2 horas da manhã. Não é aquele silêncio de paz de quem conquistou o mundo, mas o silêncio ensurdecedor de quem acabou de ver o mundo ser fatiado ao meio. Eu tenho um amigo próximo, vamos chamá-lo de Marcos. O Marcos é o retrato do sucesso que o sistema vende: executivo, bem remunerado, pai de família. Mas em 2026, ele se deparou com o dilema mais cruel da sua existência. Após anos construindo um patrimônio junto com a esposa, o ciclo se encerrou. O casamento acabou. A separação não levou apenas à rotina e à convivência, ela levou à liquidez. Quando o Marcos vendeu o apartamento da família para dividir os bens, ele sentiu um alívio momentâneo. Pela primeira vez em anos, ele estava fora da corrida dos ratos. Ele não tinha mais aquela dívida de 30 anos pendurada no pescoço. Ele era, tecnicamente, um homem livre com dinheiro na mão. Mas essa liberdade durou pouco, porque o sistema sabe exatamente como farejar o sangue de um homem recém-separado que está desesperado para provar que ainda é um provedor de sucesso. O Marcos se viu em uma encruzilhada. Ele precisava de um novo teto. Ele precisava de um lugar para receber os filhos nos finais de semana e manter a dignidade que a sociedade exige de um homem da sua posição. E é aqui que o banco monta o banquete. O gerente do banco, com aquele sorriso treinado, olhou para o Marcos e disse: "Parabéns, seu crédito foi pré-aprovado para R$ 500 mil. Você pode recomeçar do zero com um imóvel novo, moderno e em um bairro de elite." Para o Marcos, aquela frase soou como um bálsamo para o ego ferido. Ele pensou: eu ainda tenho valor, o banco confia em mim. Mas o que o Marcos não percebeu é que o banco não é um amigo oferecendo ajuda. O banco é um predador que identificou um ativo de alta extração. O sistema sabe que um homem em crise emocional é um comprador péssimo. O banco quer que o Marcos use o dinheiro da partilha como entrada e se enterre novamente em um financiamento com taxas de juros de 12% ao ano. Em 2026, financiar R$ 500 mil com as taxas atuais é assinar um contrato de escravidão voluntária. O Marcos estava prestes a cometer o erro fatal: trocar a sua recém-conquistada liquidez por uma nova cela de granito e drywall. Ele estava prestes a voltar para a esteira da corrida dos ratos, mas agora com um peso extra nas costas. Além da nova prestação, ele tem a pensão alimentícia e o custo de vida de um homem que precisa manter as aparências em 2 lares diferentes. O banco espera que o Marcos seja corajoso e tome o crédito. Eles esperam que ele sinta vergonha de morar em um lugar mais simples ou, pior ainda, de voltar para a casa dos pais temporariamente. A vergonha é a melhor ferramenta de marketing do sistema financeiro. Ela te faz assinar contratos que você não pode bancar apenas para não ter que explicar para os amigos por que você não mora mais naquele bairro nobre. O Marcos estava sendo empurrado para o abismo da pobreza premium, onde você tem o terno de grife e a chave do apartamento de R$ 500 mil, mas não tem paz para dormir porque o seu fluxo de caixa é uma hemorragia constante. O dilema do Marcos é o dilema de milhares de brasileiros que se perdem no meio do caminho. É a escolha entre o status imediato e a liberdade real. O sistema quer que você acredite que quem casa quer casa e que quem separa precisa de um novo troféu imobiliário. Mas a verdade técnica é muito mais ácida. Se o Marcos tomasse aquela decisão baseada na emoção, ele estaria condenando os seus próximos 30 anos de vida produtiva a sustentar o lucro dos acionistas do banco, enquanto ele mesmo viveria no limite da sanidade. Eu olhei para o Marcos naquele dia e vi o reflexo de um homem prestes a pular no buraco com a ilusão de que estava subindo um degrau. Ele estava cego pela necessidade de validação. Ele esqueceu que o custo de um imóvel não é apenas a parcela,
É o condomínio que sobe, é o IPTU que não perdoa, é a manutenção que o telhado não avisa quando vai precisar. Ele estava ignorando a lógica básica da sobrevivência financeira em um ano de inflação de custos e juros reais esmagadores. Mas como sair desse labirinto? Como um homem pode dar a volta por cima sem se tornar um vassalo do sistema bancário? Existe um caminho, um protocolo que eu compartilhei com o Marcos e que mudou completamente a sua trajetória. É um caminho fundamentado em estratégias que os bancos odeiam e que autores renomados defendem como a única saída para a verdadeira independência. Mais à frente, eu vou te explicar exatamente qual foi a orientação que eu dei para o Marcos. Eu vou te mostrar quais foram as escolhas financeiras agressivas que ele precisou fazer para não ser devorado pelo sistema. E, principalmente, eu vou te revelar quais foram os livros e as fundamentações teóricas que eu sugeri para que ele desse a volta por cima, reconstruindo o seu império no silêncio, longe dos holofotes do status barato. Se você quer descobrir como o Marcos transformou esse momento de crise na maior oportunidade de enriquecimento da vida dele, fica comigo. O que eu vou te mostrar na parte 3 é a solução que o seu gerente de banco nunca vai te contar. O Marcos estava no ponto cego do sistema, e é exatamente aqui que a maioria de nós perde a guerra. Para entender a gravidade da escolha dele, você precisa entender como a mente do banqueiro funciona em 2026. Para o sistema, um homem recém-separado é o cliente de extração perfeita. Por quê? Porque ele está com o julgamento nublado pela culpa, pela solidão e principalmente pela necessidade urgente de reconstruir sua identidade. O banco sabe que o Marcos sente que fracassou como projeto de família. Então, eles oferecem o financiamento de R$500 mil como se fosse um troféu de consolação. Eles vendem a ideia de que, se ele tiver um apartamento moderno, com varanda gourmet e lazer completo, ele estará de volta ao jogo. O sistema conta com a sua inércia psicológica. Eles sabem que o medo de parecer que desceu o degrau é muito maior do que o medo de ser escravizado pelos juros. O banco não quer a sua felicidade, ele quer a anuidade da sua produtividade. Em 2026, com a Selic batendo no teto, o custo do dinheiro é uma força da natureza. Ao financiar R$500 mil, o Marcos não estaria comprando um lar. Ele estaria comprando uma dívida que, ao final de 30 anos, custaria o equivalente a 3 apartamentos iguais. Ele trabalharia de segunda a sábado, 10 horas por dia, apenas para garantir que o lucro do banco permanecesse intocado, enquanto ele mesmo viveria com a corda no pescoço. Mas por que o Marcos não conseguia enxergar isso? A resposta está na psicologia financeira. Como Morgan Housel explica em suas obras, nós não tomamos decisões financeiras baseadas em planilhas. Nós as tomamos baseadas em nossas necessidades emocionais. O Marcos queria o financiamento para curar o ego, não para morar. Ele estava cego para os custos invisíveis que eu mencionei antes. O condomínio, que em 2026 consome 10% do salário, o IPTU progressivo e a manutenção de uma estrutura que ele, sozinho, teria dificuldade em sustentar. Eu vi o Marcos fazendo contas de padaria, focando apenas na parcela que cabia no bolso. Mas ele esquecia que agora ele não era mais parte de um casal com renda somada. Ele era um exército de um homem só, carregando o peso de uma pensão alimentícia e de uma vida que precisava ser gerida com a precisão de um cirurgião. O CLT, em 2026, tornou-se um campo de batalha. Sem liquidez, o Marcos perderia o poder de dizer não no trabalho. Ele se tornaria o funcionário dócil e medroso, porque o banco estaria segurando as chaves da vida dele. O sistema imobiliário e o sistema bancário são sócios na manutenção da sua mediocridade. Eles criam anúncios que apelam para o seu lado mais frágil.
Eles mostram o pai brincando com o filho na piscina do condomínio clube, mas não mostram o pai tendo um infarto no trânsito para pagar a parcela daquela mesma piscina que ele nunca tem tempo de usar. O Marcos estava prestes a cair na corrida dos ratos, em nível ultra hard. Ele estava saindo de um financiamento quitado para entrar em um muito mais caro, com juros muito maiores, em um momento onde ele precisava de paz e não de guerra. Foi nesse momento que eu chamei o Marcos para uma conversa ácida. Eu precisei ser o amigo que dá o tapa na cara para evitar o tombo no abismo. Eu disse: Marcos, o banco está te aplaudindo porque você é o combustível deles. Você está prestes a queimar a sua única chance de ser verdadeiramente rico para comprar uma ilusão de granito. Ele me olhou com resistência. O ego dele ainda gritava que morar de aluguel ou voltar para a base familiar seria uma humilhação. A cegueira do comprador emocional é achar que o imóvel é um porto seguro. Em 2026, o imóvel financiado é um mar revolto. Se a economia oscila, se o Marcos perde o emprego ou se a inflação de serviços continua subindo, aquela cela de luxo se torna um ativo retomado pelo banco em menos de 6 meses. O sistema não tem pena, ele tem métricas de execução. Eu perguntei ao Marcos: o que vale mais, a escritura de uma dívida ou a liberdade de ter 500 mil reais trabalhando para você enquanto você mora em um lugar simples, mas com a mente tranquila? Foi ali que a ficha começou a cair. Mas o caminho para a redenção exigia um sacrifício que a maioria dos homens não está disposta a fazer. Exigia o sacrifício do status em prol do império futuro. Mais à frente, na parte 3, eu vou te revelar o protocolo exato que eu desenhei para o Marcos. Vou te mostrar por que eu sugeri que ele morasse em um lugar que a classe média consideraria abaixo do nível dele, e como isso foi o trampolim para ele dobrar sua renda em menos de 2 anos. Vou te fundamentar isso nos livros que são a Bíblia da liberdade financeira e que o seu gerente de banco espera que você nunca leia. Prepare-se, porque a solução que o João deu para o Marcos vai contra tudo o que você aprendeu no jantar de domingo com a sua família. Mas é a única que garante que você nunca mais seja um prisioneiro do sistema. A conversa com o Marcos chegou ao ponto de ruptura. Ele entendeu que estava prestes a trocar a liberdade pelo granito. O protocolo que eu desenhei para ele não foi uma sugestão, foi uma intervenção tática. A meta era uma só: transformar o Marcos de consumidor de passivos em detentor de ativos. O primeiro passo do protocolo foi o sacrifício do ego. Eu orientei que o Marcos não comprasse nada. Nem financiamento, nem consórcio, nem oportunidade única. Em vez disso, ele deveria buscar o aluguel estratégico. Sugeri que ele morasse em um apartamento muito menor e mais barato, em um bairro onde ele pudesse ser invisível. Se a opção de voltar para a casa dos pais fosse viável, eu disse que ele deveria considerar isso como um bunker temporário. A lógica aqui é a matemática do gap. Se ele ganha 15 mil reais e vive com 5 mil, ele tem 10 mil reais de munição mensal. Em 2026, com os juros reais pagando fortunas para quem tem liquidez, esse dinheiro investido em títulos de renda fixa e fundos de valor gera uma bola de neve que trabalha a favor dele, e não do banco. Para fundamentar essa virada de chave, eu entreguei 3 livros na mão do Marcos e disse: não compre o imóvel antes de terminar essas páginas. 1. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Para ele entender de uma vez por todas que a casa onde você mora é um passivo. Ela tira dinheiro do seu bolso através de impostos, manutenção e juros. Ativo é o que coloca dinheiro na conta enquanto você dorme. 2. A psicologia financeira, Morgan Housel. Para ele aprender que ter o controle do seu tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. O Marcos precisava entender que o status é o que você gasta para mostrar às pessoas o quanto de dinheiro você não tem mais. 3.
O Homem Mais Rico da Babilônia, George S. Clason. Para reforçar a lei imutável, uma parte de tudo o que você ganha pertence a você. O financiamento entrega essa parte ao banco, o investimento entrega a você. O resultado desse protocolo? Em 18 meses, o Marcos acumulou uma liquidez que ele nunca teve em 10 anos de casado. Ao morar de aluguel barato, ele eliminou o estresse da manutenção e dos custos invisíveis. Ele usou o bunker para focar na sua raridade técnica. Sem a corda no pescoço do banco, ele teve coragem de negociar um aumento e até de iniciar um projeto paralelo de consultoria. A renda dele subiu porque a mente dele estava livre. Hoje, em plena crise de 2026, o Marcos olha para os amigos que estão se afogando em prestações e sente alívio. Ele mora bem, mas mora de forma estratégica. Ele não é dono das paredes, mas é dono do seu tempo. Ele tem dinheiro suficiente para comprar o apartamento de 500 mil à vista, se quisesse, mas ele prefere deixar esse dinheiro gerando dividendos que pagam 2 aluguéis para ele. O que o João orientou o Marcos a fazer foi simples: deixar de ser o combustível do sistema para ser o dono da mesa. A separação não foi o fim para o Marcos, foi o despertar. Ele parou de tentar provar que era um homem de sucesso para a sociedade e começou a ser um homem de sucesso para o próprio saldo bancário. Ele trocou o sonho da casa própria pela realidade da liberdade própria. Se você está nesse dilema ou se conhece alguém como o Marcos, entenda: o recomeço exige técnica, não emoção. O sistema quer que você financie, eu quero que você invista. O sistema quer que você ostente, eu quero que você acumule. Acorde para o jogo, o bunker está pronto. O seu próximo passo define se você será o rato ou o estrategista. Yeah!